Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus a seus apóstolos: Não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia, que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenhas medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Caros amigos, nesse 12º domingo do tempo comum, nós continuamos a leitura do sermão missionário, que é o segundo sermão de Jesus no Evangelho de Mateus. No Evangelho de Mateus, Jesus faz 5 pregações, ou 5 sermões. O primeiro deles, o Sermão da Montanha, que está nos capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus, a gente já leu no início do tempo comum. O segundo é esse, o Sermão Missionário, que está no capítulo 10º. O terceiro são as parábolas do reino, que está no capítulo 14. O quarto é o Sermão sobre a Igreja, que está no capítulo 18. E o último é o Sermão Escatológico, sobre o final dos tempos, que está no capítulo 25 do Evangelho de Mateus. Então, nós começamos no domingo passado o sermão missionário e estamos continuando. É importante a gente recordar o contexto. Jesus era acompanhado por uma multidão, vê aquela multidão e sente compaixão por ela, porque pareciam como ovelhas sem pastor. O sentimento de compaixão fez com que Jesus refletisse: eu preciso ajudar essa gente. E aí, então, como resposta, Jesus então institui a igreja, escolhe os 12 e envia os 12 para cuidar do povo. Então, a igreja nasce da compaixão de Jesus pelo povo. E aí, então, começa o sermão missionário, quando Jesus, então, instrui os apóstolos ao que eles deveriam fazer. Então, no texto que a gente tem hoje, fica destacado a expressão não tenhas medo, porque ela é repetida por 3 vezes. No versículo 26, não tenhas medo dos homens. No versículo 28, não tenhas medo daqueles que matam o corpo. E no versículo 31, não tenhas medo. Essa expressão, não tenhas medo, ela é tirada do Antigo Testamento, quando Deus escolhe o profeta e dá uma missão ao profeta. A primeira coisa que Deus fala ao profeta é: não tenhas medo. Acontece isso com Jeremias, bem no comecinho, no capítulo 1 do profeta Jeremias. Acontece isso com Isaías, acontece isso com Ezequiel. Deus escolhe o profeta e diz: não tenhas medo. Deus envia o profeta para um cenário adverso, cheio de dificuldades, e diz para o profeta: não tenha medo, porque eu vou te acompanhar. Então, São Mateus, no seu evangelho, ele faz claramente uma comparação. O envio da igreja é comparado ao envio do profeta. Da mesma forma que Deus escolheu os profetas e o enviou, dizendo: não tenhas medo, o Cristo também escolhe os apóstolos e os envia também dizendo: não tenhas medo. Então é uma comparação.
A missão da igreja é comparada com a missão profética. Nessa missão, Jesus, a primeira instrução que dá para eles é para terem coragem, não tenhas medo. Os motivos para que eles não tenham medo. Motivo número 1, que o Evangelho possui uma força própria. Nada há de escondido que não venha a ser revelado. O Evangelho ele possui uma força própria que impulsiona a igreja. Jeremias fala isso também no capítulo 1, quando ele diz: como eu vou me calar se tua voz arde em meu peito? Então, o Evangelho ele possui uma força própria, que faz com que o evangelizador seja impulsionado por essa força. Então, o primeiro conselho de Jesus aos apóstolos é que deixem-se ser impulsionados pelo Evangelho. Não tenhas medo. O segundo motivo pelo qual eles devem ter coragem, não ter medo, é porque os homens podem simplesmente nos inibir nas nossas ações físicas, não na nossa alma, não no nosso espírito. Ele fala isso aos apóstolos. Não tenhas medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Então, ninguém é capaz de tirar a nossa liberdade interior, de pensar, de acreditar. Então, o segundo motivo para não ter medo é que essa liberdade interior nunca nos será tirada. O terceiro motivo para não ter medo é a presença de Deus na nossa vida. Quando Jesus diz: até o cabelo das vossas cabeças estão todos contados. Então, não tenhas medo, porque Deus está conosco. E aí, então, essa presença de Deus conosco, ela é que nos garantirá a recompensa. Aquele que dá testemunho de mim diante dos homens, também eu darei testemunho dele diante do meu Pai que está nos céus. O que a gente pode tirar para a nossa reflexão desse texto bíblico? Primeiro, que percebam que Jesus tem a clareza de não iludir os apóstolos com promessas vãs, dizendo que eles vão encontrar facilidades, um cenário favorável. Ao contrário, Jesus é bem franco com os apóstolos, mostrando para eles que vai ser difícil, que o cenário ao qual eles são chamados é um cenário de dificuldades. O profeta Jeremias, chamado por Deus, sabe disso, que é um cenário difícil, mas notem que a dificuldade não é desculpa para que tanto Jeremias quanto a igreja se exima da responsabilidade. Eu não vou fazer porque é difícil. Então, esse é o primeiro ponto que a gente pode tirar para a nossa meditação. A gente sempre tem o hábito de colocar a dificuldade como desculpa. Seja na vida da igreja, quando a gente recebe uma responsabilidade, a gente diz: não, é difícil, chama outro. Seja na escola, quando o professor passa um exercício muito difícil, a gente fala: não, é difícil, eu não sei fazer. Seja na vida profissional, quando o patrão dá uma responsabilidade, a gente fala: não, é difícil, eu não posso, não consigo. A gente sempre apresenta a dificuldade como desculpa. Reparem que a dificuldade ela não pode servir como desculpa. O Cristo sabe perfeitamente que é difícil, mas mesmo assim ele confia a missão à igreja. Então essa é a primeira coisa que a gente pode tirar. Não usar a dificuldade como desculpa. A dificuldade não pode servir de desculpa. E segundo, o auxílio divino, a proteção de Deus. Ele está conosco. Até o cabelo das vossas cabeças estão todos contados. Portanto, não tenhas medo. Como é que a gente vai se apresentar num cenário difícil sem confiar que Deus está conosco? Reparem que o desespero pela dificuldade, ela vai nos desanimar.
Então, a confiança de que Deus está conosco vai nos dar serenidade de enfrentar as dificuldades. Então, a mensagem desse domingo é essa. Por mais difícil que seja, Deus está conosco. Deus permanece conosco e diz para nós, não tenhas medo. Que Deus abençoe você.